Nesse vídeo eu quero te mostrar por que investir em ETFs de Bitcoin ou outros criptoativos é uma péssima ideia. Eu vou te convencer, espero te convencer nesse vídeo aí, e por que isso é muito, muito ruim, e você não deve fazer isso nunca. Se você já se perguntou se isso vale a pena de alguma maneira, ou se você vem do universo de ações, assim como eu vim, você provavelmente já teve essa dúvida. E aí, o que eu faço? Compro ETF? Compro Bitcoin direto? Como que funciona? Então, esse vídeo é para você também. Mas eu quero assumir um compromisso com você aqui. Se você entender que eu te convenci nesse vídeo, ou se eu te trouxer uma informação muito relevante, quero que você me ajude para que esse vídeo chegue a mais pessoas, compartilhando esse vídeo com aquele seu amigo que ainda investe em ETFs. Vamos lá, eu sou o William Strapazon, sou investidor profissional em criptativos, eu já ganhei milhões de dólares fazendo isso, investindo em criptativos, e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer o mesmo, sem vender nenhum curso, sem ficar com o dinheiro de ninguém, e sem promessas impossíveis de serem cumpridas. Então, se isso é uma coisa que você está interessado, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para mais um vídeo. Eu separei 10 motivos que podem fazer você realmente mudar de ideia, que são vantagens que você tem ao investir em criptoativos diretamente e que você não vai ter investindo em ETFs. E a primeira delas, naturalmente, é você vai estar realmente investindo em dólares. Por que isso é tão importante? Tá? O que dá para fazer com o ETF, se você teve uma valorização? Você pode vender ele e transformar para reais. E é isso, vai cair na conta da sua corretora. Isso é legal? Sim. Uma parte da razão pela qual a gente investe é buscar valorização. Mas não dá para fazer uma outra coisa que dá para fazer com criptativos, que é o quê? Você pode atravessar a fronteira e transformar esses criptativos, até sem atravessar a fronteira nenhuma. Você pode transformar esses criptativos em dólares, em euros, em libra esterlina, na moeda que você quiser. Você pode trocar ele diretamente, todos os criptativos você consegue trocar eles diretamente por imóveis ou qualquer outro bem imobilizado, um carro, ou uma coisa em outro país. Então você pode literalmente ir para a Suíça e comprar um imóvel. Isso é uma vantagem muito substancial que você não vai ter com ETF. Você não tem como fazer isso. Dá para vender e trocar para reais. E sem precisar, você pode fazer uma operação dessas, com essa troca direta, sem precisar trazer para reais. Então, a minha provocação também é no seguinte sentido: tente fazer isso com reais. Se você já imaginou ou já tentou fazer uma remessa internacional para comprar um bem em outro país, você sabe o inferno que é demorado, é lento, é caro, tem uma série de intermediários que você paga. Então tudo isso você elimina simplesmente pela possibilidade de ficar diretamente com o criptativo e poder transacionar de uma pessoa para outra. Então isso é uma vantagem extraordinária. Você consegue transformar em qualquer moeda e você realmente está em dólares. Se você está somente investido em ETFs, você só tem reais, na verdade. Você tem a valorização do ativo, mas você só está em reais. E de reais para outra coisa é um quebra-cabeça aí a ser solucionado. Número 2, o dinheiro vai ficar realmente com você. O que isso quer dizer, tá? Quer dizer que você pode levar ele para outro país também. Não somente fazer uma operação internacional de compra de bem, que seria uma remessa internacional equivalente a isso. Não, você pode ir para outro país e viver daquele dinheiro lá. Você não consegue fazer a mesma coisa sem passar por essa burocracia que eu acabei de mencionar com os ETFs. Você tem que transformar para reais, de reais, fazer uma remessa internacional. Isso é uma distinção muito substancial. Por quê? Porque eu estou falando que você consegue fazer isso aí não só porque você pode, mas porque é a alternativa mais barata. É muito mais barato que fazer esse caminho todo. E não só isso, você tem todo o aspecto, ao poder ter essa liberdade interfronteiriça, você tem todo o aspecto de proteção contra o risco político do Brasil. De você falar uma abobrinha que não devia ter falado aí, e você ter um problema jurídico. De um plano Collor atingir o Brasil, coisa que eu não acredito que vai acontecer, tá? Mas, né, vocês estão vendo aí que as coisas não estão boas no Brasil. De uma regra que mudar, por exemplo, o IOF mudou a regra, depois desmuda, daí agora quem mudou por um período vai ficar inseguro se tinha que ter pago imposto ou não. Essa confusão aí jurídica que vocês estão vendo no Brasil, e também é possível que seja instalado em algum momento no Brasil um limite para envio de dólares para fora. Então seria uma medida de controle de capitais. Quer dizer, qualquer barbaridade do ponto de vista político pode acontecer no Brasil. E você está livre disso se você tem liberdade de ter um ativo digital que você pode levar para outro país e utilizar. Você não consegue fazer isso com imóveis, não consegue fazer isso com ETFs, não consegue fazer isso com outros ativos. É uma vantagem você poder sair e levar seus bens digitais com criptoativos. É uma vantagem quase exclusiva desse mercado. Número 3, você vai ter mais ativos de exposição para compra. Então, naturalmente, quando você compra um ETF, seja só Bitcoin ou Bitcoin e outras coisas, tipo um DeFi da vida lá, você vai ter aí uma conjuntura, né, uma escolha de alguns ativos que geralmente não tem nada a ver com as melhores oportunidades do mercado. É um stock picking, sei lá quem fez, para montar aquele ETF, e, pelo menos pela minha experiência, são seleções muito ruins, tá, que não representam adequadamente os melhores ativos à disposição. Mesmo quando você olha Bitcoin, né, que você consegue comprar um ETF de Bitcoin, que já é uma boa decisão, você ainda não tem, né, essa possibilidade de ter mais ativos.
Então, essa é uma vantagem danada de poder comprar os criptoativos diretamente. Você pode comprar não apenas Bitcoin e não comprar uma seleção de alguém, feita por alguém, mas sim você tem a possibilidade de comprar e transacionar entre essa outra cesta de ativos também. O número 4 é a gestão ativa. Se você compra diretamente os ativos, você tem uma vantagem danada aí, que é você pode fazer a gestão de comprar um, vende o outro, alternar entre ativos em momentos diferentes. Mesmo que você olhe só para Bitcoin, tá? Tem horas que é bom estar extremamente comprado, outras horas que não é tão bom, e você não vai ter essa inteligência através do ETF. O ETF é um instrumento financeiro que está sempre comprado nos ativos. Se você ficar segurando ele para sempre, você seria o mesmo que ter comprado o Bitcoin para sempre, segurar para sempre. Só que com algumas desvantagens, como eu já vou comentar aqui, que é um dos outros fatores. E enquanto isso, você não tem inteligência aplicada nenhuma ali. E é uma vantagem muito substancial você saber em que momento é para estar mais comprado ou para estar mais com menos comprado, né? Ou talvez até nem ter criptativos na carteira, se você olhar do ponto de vista da gestão de portfólio. Número 5 tem a ver com o risco político, é o risco de confisco. E aqui eu trago que o risco de confisco, ele é mais do que um plano Collor. Eu não estou falando só do risco político, eu estou falando realmente de problemas jurídicos. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um cliente que comentou esses dias que ele foi fiador para um amigo, o amigo não pagou a conta e, por conta dele ter sido fiador, ele descobriu que o amigo não pagou a conta, adivinha como, né? A sua conta foi congelada. Então o amigo estava devendo lá 100 mil reais e foi congelado mais do que 100 mil reais na conta dele. Eu não lembro a proporção, mas 150, 200, foi congelado um valor desproporcional de aluguel que não foi pago pelo amigo. Então esse tipo de imbróglio jurídico aí é muito comum. Você pode passar por isso aí numa separação, que eu espero que não aconteça na sua vida. Uma separação pode ser familiar, né? Você separou de sua esposa, ou pode ser uma separação também de sócios, né, societários, isso aí é outra coisa que dá encrenca pra caramba, eu já passei por esse tipo de problema. Você pode passar por um congelamento de bens, tá? Não só do seu patrimônio pessoa física, como da empresa, por uma série de razões diferentes, tributário, uma série de razões. E qual que é o grande ponto, tá? Se você, eu converso algumas vezes com advogados, né, empresariais, eu pergunto assim, você já viu isso? Não, eu vejo isso todo dia, então isso é muito mais comum do que a gente imagina, especialmente no mundo empresarial. Um processo trabalhista, qualquer coisa pode gerar uma incomodação desse tipo. Ou ter a conta congelada, uma boa parte do valor da conta congelada aí para fins de discussão judicial. Se você tem criptoativos comprados, ninguém consegue congelar sua conta, a não ser que você tenha cometido um crime internacional. Alguns criptoativos vão poder ser congelados e Bitcoin em si não pode. Nem assim. Tá? Então, o grande ponto é que você passa a ter uma camada de proteção que ela está acima aí da camada que o Estado consegue governar através das leis. E isso te dá, né, uma vantagem para se proteger, tá certo? Lembrando que um argumento que eu sempre ouço muito, que as pessoas costumam remeter, então o dinheiro ilegal vai parar nesse tipo de coisa. E hoje isso não é verdade, você tem que se identificar, tem que ser um dinheiro legítimo, tem que ter origem. Então não estou falando de cometer nenhuma ilegalidade, eu estou falando sobre você ter um valor, uma parte do seu patrimônio, num tipo de investimento que não pode ser bloqueado. O ETF pode, e já vi acontecer, pode ser vendido compulsoriamente, inclusive numa circunstância dessa. A vantagem número 6, eu estou falando de um risco de chamada de margem, então não tem nada a ver com o jurídico, aí tem a ver só com o operacional. Isso acontece, especialmente quando você tem valores relevantes, as corretoras costumam te dar margem, e essa margem serve para operações em contratos futuros, elas também servem para operações de renda fixa, você pode deixar o seu CDB como garantia e comprar ações, você pode fazer uma série de operações. Então, adivinhe, né? Se você tem ETFs ali na jogada, ele faz parte do seu conjunto sob gestão da corretora, então ele poderia, né, numa circunstância de chamada de margem, ser efetivadamente vendido. Se você tem os teus bens numa maneira, criptoativos nativamente, isso não tem como acontecer, tá? Porque você até pode querer fazer isso, né? E eventualmente tem como. Mas você comprar e guardar os criptoativos da maneira que seria o feijão com arroz, assim, certinho, você não vai correr esse risco, porque não vai estar ligado com a corretora. Então é um risco adicional que você corre ao investir em ETFs. A vantagem 7 é que o caixa que você vai gerar com a gestão ativa, que eu mencionei antes, ou seja, vendendo em momentos mais propícios e fazendo caixa, ele rende juros em dólares. E com uma série de vantagens. Você não vai pagar aqueles 30% que você paga lá quando compra um ETF de renda fixa no exterior, que é um ganho de capital que você paga lá no exterior, né, sobre distribuição de dividendos, de 30%, é muito relevante. Você consegue botar esse caixa render ao Fed Fund, aqui, que seria a taxa de juros americana, 4,5%, 5% ao ano, ganhando diariamente, sem ficar com o dinheiro congelado, 30, 60, 90 dias, como são os títulos de renda fixa aqui do Brasil, sem ter que ficar pagando esse imposto mês a mês, não é descontado, então você pode ganhar juros sobre juros, se ficar reinvestindo esse valor.
E você vai pagar, né, claro, o imposto, que seria o ganho de capital, na hora que você trouxer isso de volta para reais, transformar isso de volta em reais, você paga o imposto sobre o lucro da operação. E não sobre cada vez que você ganha dividendo, você vai perdendo 30%, como costuma ser quando você investe em renda fixa em dólar no exterior. Então você consegue ter literalmente um banco no bolso. O caixa que você gerou ao longo do tempo, com o resultado dos lucros, pode ficar rendendo juros compostos em dólares ao longo dos anos. Isso faz uma diferença tremenda, coisa que com ETF nem preciso dizer que não tem como, né? Você no máximo vai vender, botar na renda fixa em reais aí, e isso é assunto para outro vídeo, como isso é muito pior do que ter renda fixa em dólares. Oitava vantagem é você ter liquidez, ou disponibilidade de comprar e vender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é extraordinário, porque se você já passou por um aperto na vida, sabe a importância que é ter facilidade para trazer o dinheiro de volta. Agora com o Pix, isso ficou fácil, né, no Brasil, mas em criptoativos sempre foi assim. E mais do que isso, né, você consegue vender um bem e transformar em reais no domingo, no sábado, no domingo de noite. Você consegue fazer isso com uma facilidade tremenda. E isso é uma vantagem muito grande sobre apenas poder vender o ETF e transformar em dinheiro e esperar 1, 2 dias para o dinheiro cair na conta e depois tem que pedir para cair na conta de novo. Esse processo que é muito mais lento no mercado tradicional, usando ETF. Então essa é uma vantagem, assim, anos-luz no mundo cripto. No domingo de noite você vai lá, vende um ativo, coloca na sua conta, transforma em reais, coloca na sua conta bancária via Pix. Acabou. Tá? Isso aí realmente é uma vantagem muito significativa para quem investe em criptoativos e que o ETF não tem. A vantagem número 9 é a taxa de administração. Não sei se você já pensou sobre isso, mas se for para investir num ETF de Bitcoin, William, eu só quero saber de Bitcoin, eu quero comprar e ficar e segurar para sempre, coisa que eu sou contra, tá? Você pode simplesmente comprar o ETF ali e esperar e tá tudo certo. Mas para que você vai fazer isso se a alternativa de comprar o Bitcoin diretamente, nessa alternativa aqui você não paga taxa de administração. Então se você comprar um ETF de Bitcoin, você vai pagar a taxa de administração para comprar o Bitcoin. Quando você comprar o Bitcoin diretamente, você não paga taxa de administração nenhuma. Você vai pagar corretagem, que aqui nos ETFs você também vai ter, mas não tem um custo de carrego ao longo dos anos. Pensa a diferença que isso faz ao longo dos anos. Pagar 1, 2% ao ano de taxa de administração sobre um bem que você não precisa pagar essa taxa. É uma vantagem muito significativa não ficar pagando taxa de administração. Então essa é outra vantagem de você comprar o bem diretamente, a vantagem talvez a mais óbvia de todas. Número 10, a sucessão patrimonial é facilitada através de criptoativos. Porque se eu tenho um amigo que é especializado em sucessão, ele falou o seguinte, olha, na média os clientes costumam pagar perder até 40%, até, né, 40% do valor entre custas de advogados, impostos que são pagos, transferências de bem, custo de inventário no geral. Você perde quase 40% do patrimônio na hora de fazer uma transferência se você não tiver planejado com antecedência. Então ele trabalha ali com aqueles instrumentos do tipo seguro de vida, né, para ajudar nesse planejamento familiar, o que é bastante interessante. Mas se você tiver criptoativos como parte do seu portfólio, do seu patrimônio, não estou dizendo para você ter tudo em cripto nunca, tá? Mas se você tiver criptoativos como parte desse patrimônio a ser herdado, isso é muito facilitado, porque por natureza você pode deixar isso programado. Você pode escolher quem quer que tenha acesso, quem não quer que tenha acesso. Eu quero que minha mulher saiba, eu quero que minha mulher não saiba, eu quero deixar para meus filhos, quero deixar programado para eles, eu quero que cada filho tenha um determinado acesso diferente. Tudo isso pode ser programado e eu quero que ele acesse daqui a tanto tempo, não pode acessar agora, não pode sair gastando, ele tem que esperar 10 anos para acessar. Tudo isso pode ser literalmente programado para que aconteça. E, de novo, você não fica pagando taxa de administração por aquele capital e no futuro a sua família vai receber aquele bem sem discussão com o advogado, sem inventário, nada. Não precisa passar por inventário nem nada, porque não faz parte, né, do arcabouço jurídico regular. Isso que você vai ter que fazer, naturalmente, os seus filhos vão ter que fazer é pagar imposto sobre herança em algum momento. Não estou dizendo que não tem também que pagar imposto nenhum, mas é muita facilidade. Assim, imposto sobre herança é uma fração muito pequena desses 40% aí que, segundo a minha fonte, a maior parte das pessoas deixa na mesa. Isso sem contar a discussão toda que acontece quando tem o processo de inventário. Eu conheço famílias aí que estão brigando por décadas por conta de um patrimônio. Então, do tipo, um fulano quer vender, o outro não quer, mas se vender vai acontecer o quê? O que eu vou fazer com o dinheiro? Sim, brigas infinitas, né? Coisas que uma sucessão facilitada pode resolver e é um instrumento muito bom para isso. Tá bom, e tudo isso com a tributação exatamente igual. Literalmente, nesse ano ainda é assim, e a partir do ano que vem o que vai mudar vai ser a alíquota, né? Hoje é 15% sobre os ganhos, né? Sobre lucros em cripto devem ser pagos como imposto, e ações também é assim. Ações ainda tem aquela divisão de day trade, paga um pouquinho mais, chega a pagar 20%, e você, a partir do ano que vem, pagar 17,5%, que é uma, né, graças ao nosso maravilhoso governo aí, aumentando impostos,
Agora a gente vai pagar mais imposto, só que imposto sobre cripto e sobre ETF, então vai ser a mesma coisa. Não tem um incentivo para você investir em ETF e não investir diretamente em cripto. Então, do ponto de vista tributário. Acho que um ponto-chave aqui é que o imposto de, mesmo 17,5%, ainda é muito menor do que o imposto de renda, que é uma alíquota progressiva, que as pessoas pagam, então ele é menor do que o imposto de renda e tradicional, e ele é menor do que o imposto de renda também pago pelas empresas, né, pelo conjunto de impostos que você paga pela empresa, porque como empresário você paga sobre faturamento, não sobre lucro. E aqui você está pagando sobre o lucro das operações, então é uma vantagem bastante significativa, que já existia para ações, né, e agora também existe para criptoativos, especialmente a partir do ano que vem. Então não tem vantagem nenhuma aqui, não estou falando de uma vantagem, tá, a questão da tributação. É literalmente não tem desvantagem de utilizar criptoativos e só tem as outras vantagens que eu mencionei. Ah, mas qual que é a vantagem dos ETFs, já que você está falando disso aí? É porque um monte de gente está usando. E se você vem do universo de ações, eu sei muito bem a vantagem, é mais prático. É muito mais fácil, você aperta um botão e comprou. Não tem que pensar muito, não tem que aprender operacional nenhum, não precisa se preocupar com segurança, não precisa ter medo. Né? Aperta o botão, vende ali, já que o imposto é igual, eu não preciso pensar muito e vai embora. Então é uma ótima forma de colocar o pé na água, mas você não deveria investir em ETFs por conta das desvantagens que eu mencionei e de perder as vantagens que são muitas. E eu consegui contar aqui 10 vantagens para vocês. Então, nem sempre o caminho mais prático é o melhor, várias vezes não é. Esse aqui é mais um exemplo onde a praticidade custa caro. Qualquer pessoa que esteja bem informada nunca vai investir em ETFs, em criptoativos através de ETFs. Nunca, 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 nunca. É uma forma muito ruim que só tem desvantagens. E aí, achou que eu te convenci? Então aperta aquele botão de compartilhar, manda esse vídeo para aquele seu amigo que ainda investe em ETFs, porque ele não sabe que existem essas diferenças. Quase ninguém sabe, tá? Isso não é amplamente divulgado. Então eu faço questão que isso chegue em mais pessoas para que elas não cometam esse erro de perder essas vantagens, que elas são muito grandes, né? Proteção contra o governo, imposto é a mesma coisa, mas você não paga taxa de administração, você tem gestão ativa, tem que saber o que comprar, claro, né? Mas tudo isso é uma parte do nosso trabalho aqui resolver. Se você quer entender como a gente resolve essas coisas, como a gente ajuda as pessoas a fazer tudo da maneira certa, sem vender curso, de novo, parem de escrever aqui sobre que eu vendo curso só porque eu estou fazendo vídeo no YouTube, que não é verdade. Dá uma olhada nos links da descrição. Entre em contato com o time, a gente ajuda as pessoas a resolver esse tipo de problema de uma maneira séria, profissional, né, sem vender treinamento ou coisa parecida. Então, dá uma olhada nos links da descrição, não perda essa oportunidade se você pretende investir a sério nesse mercado, que é o que eu faço aqui exatamente.